De onde veio e publicaram rameira, não pode ser isso. Um filho ilegítimo, uma pessoa que não preenchia os pré-requisitos para isso. Possível que seja ele. Fizeram milagres na cara deles, fez tudo o que fez na frente deles e também não creram. Vê que não? O incrédulo continua sendo incrédulo, não importa que se faça milagres e todas essas coisas. Bom, tanto é assim que os soldados sabem que ele ressuscitou e eles são capazes de chamar os soldados, pagá-los para que ficassem calados e dissessem que os discípulos o roubaram. Roubaram ele. Não tem forma, não tem jeito que um ser humano que esteja ungido pelo espírito do diabo creia. Não tem maneira, não tem jeito. Porque o diabo foi feito para nunca crer, ou seja, que eles nunca vão crer, por mais milagres e sinais que se lhes façam. Então Deus vem, cumpre a mesma coisa neste tempo. Deus prometeu por 2000 anos que ele iria voltar, e pregava-se por todo esse tempo, se pregava, e já levam 2000 anos pregando que ele vai vir, que ele vai cumprir sua vinda, tal como ele prometeu, e virá pela segunda vez sem se relacionar com o pecado de Isaías. E Deus vem, cumpre a sua promessa. Não, não é desse jeito, não é assim. Tem que ser de uma outra forma, do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. O diabo volta aí novamente a operar da mesma forma, do mesmo jeito. E até mesmo quando chegar o momento, quando se esteja dando a conhecer publicamente esses milagres, estejam saindo pessoas sãs, curadas, vê que vai acontecer a mesma coisa. Você verá, isso aí é uma mágica que faz aí, tiram por outro lado. Isso não pode ser assim, não é assim, não é. E vão estar fazendo a mesma coisa, ou seja, que aqueles até mesmo que digam, quando eu vejo a terceira etapa, então eu vou crer, não vão crer em nada, em coisa alguma vão crer. O que eles vão fazer é que eles vão se condenar ainda mais para se ganhar bem ganho a grande tribulação, porque aquele que é incrédulo não tem forma, não tem jeito que ele veja a obra de Deus operar no meio do povo. Só os escolhidos, primogênitos de Deus, as virgens prudentes, são os que vão ver já para a vindicação, confirmação daquilo que foi trazido através desse ministério. Isso já vai ser uma vindicação de que está bem próximo, bem perto da ressurreição. Isso já foi falado. Eu não precisei disso para crer, eu já estou firme, de modo que por esses dias eu vou estar mais alerta, de prontidão, e como é no meio de um aperto, se algo ainda que não está consertado, vai ser consertado, vai ser ajeitado, porque é para isso que ele vem cumprir a promessa da transformação e tirar-nos daqui. Mas pensam que não, ele vem nas nuvens, colocam ou pintam tal como pintavam lá, tem que descer lá na casa do fariseu, do saduceu, do sumo pontífice, vai abrir o céu, vai descer com uma escada e ele vai repousar aí, sempre pintando, imaginando as coisas grandes, como sempre o diabo faz assim, uma coisa mística, uma coisa grandiosa, e Deus então desce numa forma tão simples, tão humilde, nasce lá num pesebre no meio dos animais, com esterco, e Deus, Criador dos céus e da terra, nascendo, e ele não tinha nem onde nascer, nem onde estar, nem onde ficar. Nasceu num pesebre, no estábulo, aí no meio dos animais, porque ele veio como cordeiro, ele vem como cordeiro. E aquilo que o homem chama de grandioso, de grande, que o cumprimento daquilo que supostamente eles estão esperando, eles colocam isso de uma forma grandiosa, mística, uma reencarnação outra vez do homem que eu criei, ele tem que vir novamente de novo, e Deus vem então e cumpre essa promessa em uma coisa simples, em algo simples, porque aquilo que Deus vê que o homem chama de grande, Deus chama isso de nécio, de teimosia. E aquilo que o homem chama que isso não pode ser, que isso é impossível, então isso é o grande para Deus. Isso está no livro dos selos. E então,
Como é uma forma simples, singela que Deus está cumprindo as coisas nessa forma simples, a primeira coisa que o diabo faz é como sempre ele fez: vamos tirar as faltas desse, vamos apresentar os erros para o povo e vamos dizer que isso aqui não pode ser assim. Vejam, este aqui é um homem que não preenche os pré-requisitos para isso, não tem as qualidades. Foi o que falaram de Jesus, porque como é o mesmo, é o próprio diabo, é o mesmo diabo usando outra boca, vê, mudando. Ele também, tal como Deus faz, ele é um imitador. Deus muda de máscara, de véu, e o diabo faz a mesma coisa. Mas continua sendo o mesmo espírito do diabo fazendo as mesmas coisas que ele fez lá. Como é que tu identificas uma pessoa que tem um espírito do diabo? Pois fala contra e é contrário ao programa divino. A primeira coisa que ela faz é apontar o véu de carne. E a primeira coisa que faz é tirar os seus erros, mostrar os seus erros. Porque pode mostrar os seus erros, porque os seus erros estão nele. E como os erros estão nele, então eu vou mostrar os erros. Tudo que foi jogado na quinta dimensão, vamos tirar isso à luz, os erros. E o ser humano, essa pessoa é tão tola que se deixa usar e não sabe que está se colocando na sua vida todos os erros dessa pessoa, está colocando na sua vida e dos outros ministros, porque ele não fica só falando do ministério, senão que Deus está usando neste tempo, senão que fica falando mal de outros ministros, ou seja, que fica jogando os erros de um e do outro, acumula tudo isso na sua vida, esses erros, e isso é acumulando tudo o que já foi jogado, lançado na quinta dimensão, ou seja, todos esses erros voltaram, regressaram à quinta dimensão, para onde eles pertencem, os erros, mas como ele está aí, e a quinta dimensão está se abrindo, pois são jogados então nessas pessoas, lançados nessas pessoas que estão vivendo neste tempo esses erros, e tudo isso são jogados nessas pessoas que estão falando essas coisas e não sabem que quando elas falam todas essas coisas e apontam e julgam, esses pecados se encarnam nessas pessoas, e quando Deus os vê, através desses olhos, desses ministérios, através desses olhos, então, o cai nelas é o juízo, e é bem merecido, porque elas merecem isso, porque o pagamento do pecado é morte. Primeiro morte espiritual e depois morte física. Esperam, muitas vezes esperam que Deus cumpra as coisas e que creem que o que Deus vai fazer e disso foi prometido, o qual foi prometido, e eles vão crer, e quando Deus está cumprindo isso, então, peraí, ele vê um estorvo na obra, vê problema na obra, e isso nós já vamos resolver isso logo, brevemente, porque o glorioso reino milenial ou milenar, o diabo estará atado, amarrado, e como estará amarrado também esses espíritos, estarão amarrados, atados, e não haverá nenhum dos que estiveram contra, não apenas deste tempo, senão de todo o tempo, de todos os tempos, estarão atados, amarrados, e perderão o glorioso reino milenar por 1000 anos. Não vamos voltar a vê-los. E não teremos esses problemas que agora causam, eles provocam contra o programa divino, e fazendo guerra, fazendo batalha, tentando tirar gente e puxando gente para que não recebam as bênçãos, enganá-los. E Deus também vai amarrar todos esses espíritos, e depois do milênio, aí serem julgados e já serem eliminados, para nunca jamais voltar-se a ver essas pessoas. Elas merecem isso muito, bem merece o lugar de Judas Iscariotes, bem merecido. Na página 214, que é onde diz, depois ele levanta um que não pode nem fazer a diferença entre as letras do abecedário, e com esse instrumento faz uma obra que na verdade acende a verdadeira igreja. Aí está o avivamento, esse despertamento que os trovões trazem. Então os outros dizem que são fanáticos. Deus chama isso de grandioso, e o mundo chama isso de teimosia. O mundo chama aquilo de grande, Deus chama de teimosia. Tudo é o contrário, tudo que ele prometeu, ele fará, e já o fez. Aqui estamos.
Nécio é louco, louco, chamam de loucura. Vê como eles levantam um que pode dizer, mas como é possível que esse aí que nem sabe quase ler e não sabe talvez nem encontrar nem sequer uma escritura, alguma escritura ele tem dificuldade para encontrar, vê? Aí é onde Deus se glorifica. E aí esse ser humano, esse instrumento, não pode dizer, não pode falar que é por ele que se está fazendo isso e aquilo outro. Ele sempre dirá, falará que é Deus quem está colocando sua palavra na sua boca, e tudo aquilo que ele está falando e continuará falando será a coluna de fogo obrando, operando através do povo, trazendo o que ele prometeu para o povo. A fé de rápido que não seja a forma em que os irmãos e que as pessoas que creram na mensagem do precursor e a mensagem do nosso irmão William esperavam, pois essa é a forma que Deus disse que cumpriria isso. Agrade ou não agrade as pessoas, ele não está para satisfazer a ninguém aqui. Ele está para cumprir o seu programa, e só aqueles aos quais os que são ordenados para entender, conhecer, crer, essa palavra, essa promessa, não lhes vai ser de tropeço a maneira, a forma em que Deus usa ou está usando. Portanto, este é o tempo do discernimento, tanto espiritual como físico também, dos grupos que estariam vivendo neste planeta Terra, no meio da terceira etapa, que é o tempo da segregação, separação entre aquilo que é correto e aquilo que é errado. O que é o correto? O programa divino é o correto. O que é errado? O programa do diabo é errado. A pessoa pode dizer, mas como é que o diabo vai ter um programa? Claro, se o programa do diabo é destruir todos os filhos de Deus que não tenham bênção, que não recebam bênçãos. Esse é o programa do diabo e tem que ter instrumentos para cumprir o seu programa. Mas esse programa não chegará a ter um futuro eterno, porque o diabo não é eterno. Portanto, ele será destruído, ele e toda a sua descendência, que começou lá com Caim. E esse é o rastro da serpente que já está se abrindo, a flor da terra está se abrindo ele, onde se está manifestando também em uma forma progressiva que chegará a ser encarnado no homem de pecado, na besta, o diabo, que é no Papa, que é o pai, ele é o pai da mentira, do orgulho, da raiva, do aborrecimento e de tudo que é diabólico. É o pai de todos esses espíritos encarnados em pessoas que estão vivendo em carne vivas neste tempo. Tanto pessoas do mundo, como pessoas que estão dentro da igreja, que se deixam usar pelo seu pai, o diabo. Assim que este é o tempo para se colocar firmes, e o tempo em que o aperto começará de uma ou de um outro jeito. E alguma coisa vai produzir o aperto. Veja, quando o diabo é descoberto, é aí onde ele se aborrece tanto, porque o diabo não lhe agrada, ele não gosta que Deus o descubra, que o aponte, o mostre. Ou seja, que por alguma forma, de algum jeito, começará esse aperto, por causa de alguma forma, o qual o aperto desejamos que já seja bem pertinho da ressurreição. Mas pelo que nós vemos, tudo se continuará falando assim claramente. Não é que queremos produzi-lo antes do tempo o aperto, mas que será produzido esse aperto por algo. E algo produzirá isso, diz o irmão William, o aperto. De modo que o tempo da verdade e da mentira é hoje. O tempo onde se saberá quem tem a verdade, quem tem o ministério que corresponde à terceira etapa e quem é o cumprimento da vinda do Messias, do ungido, para levar a sua noiva e para o povo hebreu, que está esperando que se cumpra neles a festa das trombetas, a festa da expiação, e depois o milênio será a festa dos tabernáculos, representado na sétima era da igreja, para o povo hebreu.
Assim que este é o tempo onde tem-se que agarrar bem direito, amarrar-se bem, apertar bem o cinto, porque é como um irmão teve a visão. Nessas palavras da noiva, ele as falou, que ele viu esse capacete, essa armadura em torno, ou seja, isso já se estava como juiz, já estava como juiz, e diz que tem que se agarrar bem, amarrar bem a correia, apertar bem a correia. Você já tem essas palavras da noiva que fala sobre isso. Esse vai ser um tempo muito, muito difícil, dificultoso, difícil. Mas no meio desse aperto virá a grande promessa da ressurreição e da transformação. Não podemos ter medo, ficar com medo daquilo que vem, que chega. Somos os valentes, somos esses guerreiros da fé, tal como Davi teve lá. Os valentes do filho de Davi, Davi os teve, e que neste tempo final se está revelando, se estão manifestando com o título de filho de Davi, de filho de Abraão também. Está se manifestando com esses títulos, né? Filho de Abraão também. Sirvamos a Deus neste tempo final, com temor e tremor, porque Deus é fogo consumidor. E aquilo que vem, a raça humana que vem para este mundo, ela já merece o juízo divino. Este mundo maldito, diz o irmão Branham, ou seja, os juízos da grande tribulação já deveriam estar caindo, mas por causa dos escolhidos, por causa da igreja noiva ainda, nos resta um tempinho, um tempo, mas já a maldade do amorreu está chegando no seu ápice, no seu cúmulo, para receber este reino dos gentios, receber o juízo que virá. Discernindo entre o que é correto, o correto e o errôneo. É um pouco áspero, assim, rude, talvez, e duro, talvez duro, mas é palavra de Deus. Discernindo entre o correto e o errado. Hoje, terça-feira, 26 de setembro, quarta-feira não, terça-feira, 26 de setembro deste ano de 2023. E o qual eu senti no meu coração gravar estas palavras, senti isso, e meditar nelas, em tudo que Deus está fazendo, cumprindo, e quem são os personagens ou as personagens que estão cumprindo o que é correto e quem são os personagens que estão cumprindo o que é errado. Discernindo o correto e o errado, o que é o correto, o que é o errado.